Já parou para pensar num código de conduta tão, mas tão rigoroso que ditava até como um líder devia viver o próprio luto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro manual de santidade do mundo antigo, lá no capítulo 21 de Levítico, que define as regras para um grupo bem específico, os sacerdotes. Vamos descobrir juntos como a vida, a morte e até o corpo deles eram regulados nos mínimos detalhes. Logo de cara, a primeira frase já dá o tom. Isso aqui não era para todo mundo. Imagina só receber um conjunto de regras divinas direcionadas especificamente para a sua linhagem. Era exatamente isso. Essas regras eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão. E o objetivo era bem claro: separá-los, torná-los santos, e essa separação tinha que se refletir em cada pedacinho da vida deles. Para a gente entender bem esse código, vamos seguir a jornada de um sacerdote. A gente começa com as regras sobre morte e luto, depois dá uma olhada na vida pessoal, nas normas de casamento, e aí sobe um degrau com as exigências para o sumo sacerdote. E por fim, vamos analisar uma coisa bem surpreendente: a busca pela perfeição física. Nossa primeira parada é num tema universal: a morte. No mundo antigo, contato com um corpo sem vida era visto como uma fonte de impureza ritual, sabe? Quase como um desequilíbrio cósmico. E para os sacerdotes, que precisavam estar sempre num estado de pureza para fazer essa ponte entre o divino e o humano, isso criava uma tensão muito interessante. A regra base é radical: evite a contaminação pela morte a todo custo. Isso queria dizer na prática que um sacerdote não podia participar da maioria dos rituais fúnebres, que são super centrais em qualquer cultura. E por quê? Porque a aptidão dele para servir no santuário era considerada mais importante que as obrigações sociais comuns. Só que a lei também não era insensível, né? Aqui a gente vê que os laços de sangue mais próximos eram reconhecidos. Um sacerdote podia, sim, se contaminar por sua família imediata. E olha que detalhe cultural interessante. A menção à irmã virgem revela que quando uma mulher se casava, ela passava a pertencer à família do marido. Isso mudava as obrigações rituais do irmão sacerdote dela. E mesmo quando o luto era permitido, a forma de demonstrar a dor era super controlada. Raspar a cabeça, fazer cortes no corpo, isso tudo era prática comum de luto em outras culturas ali da região. Ao proibir essas coisas, o código acabava criando uma identidade visual única para os sacerdotes, garantindo que a aparência sagrada deles ficasse intacta, mesmo no meio da dor. Ok, agora a gente sai da esfera pública e entra na vida privada. Se alguém acha que a santidade acabava na porta do templo, olha, tá muito enganado. A vida pessoal e familiar de um sacerdote era vista como uma extensão direta do serviço sagrado dele. E aqui está o porquê de tudo isso. Não eram regras aleatórias jogadas ao vento. A lógica era: santos serão a seu Deus. O sacerdote não era só um funcionário do templo. Ele era tipo um embaixador do divino. A vida privada dele era, na verdade, pública, uma vitrine da sua dedicação e da santidade que ele representava. As regras para casar eram bem seletivas. A esposa de um sacerdote tinha que ter uma reputação assim, inquestionável. O objetivo era blindar a linhagem sacerdotal, mantendo a pureza não só ritual, mas também genealógica e moral. Tudo para garantir que nenhuma sombrinha de escândalo pudesse manchar a família. E aqui a gente vê como a coisa era séria. A conduta dos filhos era um reflexo direto do sacerdote. A punição por uma filha que se prostituía era terrivelmente severa. O ato dela não era visto só como uma falha pessoal, mas como uma profanação direta da santidade do pai e, por consequência, do próprio santuário. Se as regras para os sacerdotes comuns já pareciam rigorosas, se prepare para subir de nível. O sumo sacerdote, o líder espiritual da nação, vivia sobre um padrão de santidade que era quase sobre-humano. Ele era o ponto máximo de conexão entre o céu e a terra. Esse slide mostra o abismo que existia entre os dois. Lembra daquelas exceções para o luto que a gente viu? Pois é, para o sumo sacerdote, elas simplesmente não existiam. A consagração dele era tão absoluta que nem a morte dos próprios pais podia interromper o seu serviço ou contaminá-lo. Ele pertencia ao santuário acima de qualquer coisa. E essa mesma lógica implacável valia para o casamento. O padrão era ainda mais alto. Enquanto um sacerdote comum tinha uma lista do que evitar, o sumo sacerdote tinha só uma opção permitida: uma virgem do seu próprio povo. Nem mesmo uma viúva honrada era aceitável. O objetivo era a pureza absoluta da linhagem. E agora, a gente chega na parte que talvez seja mais desconfortável para a nossa sensibilidade de hoje em dia. O código se volta para o próprio corpo do sacerdote, exigindo um padrão de perfeição física para poder servir no altar. Isso levanta uma questão super importante. O sacerdócio era hereditário, certo? Então,
O que acontecia se um descendente de Arão nascesse com alguma condição física que fugisse desse padrão de perfeição? A lei simplesmente excluía essa pessoa por completo? A lista de defeitos que desqualificavam alguém é bem detalhada, viu? Abrange desde condições de nascença até ferimentos e doenças. Qualquer coisa que alterasse a integridade física do corpo impedia um homem de oficiar no altar, que era o coração do santuário. O ponto central era esse. A presença de um defeito desqualificava a pessoa da principal função de um sacerdote, que era apresentar as ofertas, chamadas aqui de o pão do seu Deus. A ideia por trás era que a integridade física do sacerdote deveria espelhar a perfeição e a integridade das ofertas apresentadas a Deus. Mas atenção, porque aqui tem uma nuance crucial que revela muito sobre essa cultura. Ser desqualificado para servir não significava ser um excluído. Eles ainda tinham o direito de comer das ofertas sagradas, um privilégio que era só dos sacerdotes. Ou seja, eles ainda pertenciam à família. Sua identidade sacerdotal era mantida. A função deles é que era limitada. Então, no fim das contas, a proibição era espacial e funcional. Estava focada nos lugares mais sagrados, o véu, que separava o Santo dos Santos, e o altar das ofertas. A preocupação máxima era proteger esses espaços da profanação, mantendo uma fronteira bem clara entre o que era considerado perfeito e o imperfeito. E o capítulo termina com a justificativa final para esse sistema todo. A ideia era que não se tratava de regras humanas, mas de um processo divino. Eu sou o Senhor que os santifico. A santidade não era algo que eles alcançavam sozinhos, mas um status que era concedido por Deus e que exigia um modo de vida à altura. No final, o que esse código antigo, com essa obsessão toda por pureza e perfeição, nos revela? Ele nos força a pensar sobre como todas as culturas, inclusive a nossa, definem o que é sagrado, o que é ideal. Onde é que a gente traça as linhas entre o aceitável e o inaceitável, o puro e o impuro? E o que essas linhas dizem sobre nossos valores mais profundos? É uma reflexão que, com certeza, ecoa até hoje.